não vamos entregar dessa forma mesmo, e nós vamos chamar a Isabel para a banca, porque aí ela vai ver e pode contribuir, inclusive, com as outras gravações. E vocês podem ver que a banca está assim, dentro do tema, muito bem acertada. Eu não sei, os dirigentes Santos, que devem ter me inspirado, mas de reunir os temas sobre a educação infantil. Desde a minha dúvida, educação infantil, mas eu também usei o critério da orientação, por isso que a professora foi orientada pela professora Cristina. Eu teria que fazer esse jogo, eu não podia chamar toda a Cristina 3, 4 vezes aqui para compor a banca. Então, com uma questão um pouco administrativa, né, de negociação, mas eu quero explicar que eu sou cúmplice do trabalho dela. Então, quando for fazer alguma observação, eu também recebo todas essas observações, porque eu odeio, é uma aventura, mas eu estou muito satisfeita, eu estou assim, muito realizada. Mas a gente também é contada pela orientação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença da banda, a professora Isabel, a professora Cristina, a professora Marlene, minha orientadora, a professora Maria, a presença da professora Marta, da minha auxiliar, Marta, todos os colegas presentes. A minha monografia tem como título a organização dos espaços do brincar na educação infantil e da aprendizagem da criança. Os objetivos, né, traçados foram analisar a organização dos espaços do brincar como contribuinte para a aprendizagem das crianças pequenas. E aí a gente compreender a partir de um estudo empírico como se dá a organização dos espaços do brincar em uma escola infantil. Para isso, a gente dividiu, o trabalho, a monografia, em 5 capítulos, sendo 3 teóricos, 4 são 3 teóricos, né? O quarto traz a pesquisa empírica, né? O exploratório, o quinto as considerações finais, as referências e o apêndice que traz o roteiro de entrevista. No primeiro capítulo, o título A Educação Infantil no Brasil tem como objetivo apresentar um panorama histórico da educação infantil no Brasil. E nesse capítulo, nós dividimos em 2 itens: a criança e a infância, onde a gente faz a introdução histórica mesmo, e 1.2, a expansão desse atendimento educacional da infância no Brasil. No capítulo 2, nós trabalhamos com o brincar e a relação com a aprendizagem infantil. Neste capítulo, a gente procurou definir o brincar, estabelecendo sua relação com a infância nos espaços da educação infantil, na educação infantil. Também dividimos em 2 tópicos, o que é o 2.1, o que é o brincar para a criança, e o 2.2, a relação do brincar com a aprendizagem infantil, tendo o professor como mediador do processo. Eu fiz alguma coisa errada? Mais ainda. 3. Organização do terceiro, a organização dos espaços do brincar na educação infantil. Nesse, analisamos a organização dos espaços infantis para as brincadeiras, buscando compreender ainda o uso do tempo e do espaço, a importância da rotina na educação infantil, e a gente também dividiu em 2 tópicos para melhor discutir esse assunto. No 3.1, a importância da organização dos espaços na educação infantil, e o 3.2, o uso do espaço e tempo, a rotina na educação infantil. No quarto, a gente apresenta dados de uma pesquisa empírica de cunho exploratório. São tratados e analisados os dados da pesquisa empírica, sempre relacionados com os aportes teóricos
tópico, os jogos, as brincadeiras e seus espaços na educação infantil do CIMEI, do Centro Municipal de Educação Infantil. Por fim, o quinto e último, né, trata-se das considerações finais, que são pontos assim, chaves, né, a gente faz um resgate da trajetória do trabalho e apresenta algumas considerações importantes, uma delas, né, tirei assim as principais. Então, como consequência desses pontos percebidos em diferentes momentos, né, a educação infantil, descriam diferentes formas de trabalhos educacionais. Isso a gente, né, constata no nosso cotidiano. A qualidade do trabalho oferecido em muitas das instituições permanecem aquém dos parâmetros considerados satisfatórios pelo atual arcabouço legal, político e pedagógico. Assim, o espaço escolar influencia o bem-estar dos profissionais e das crianças participantes do ambiente. Para a criança se sentir bem, sentir-se bem, é preciso que todos se sintam à vontade para realizar suas funções. E aí, algumas das minhas referências, que eu pesquisei muito, né? Fiz um mergulho realmente, mas assim, algumas. E aí eu trago como mensagem final um pensamento de Rubem Alves, né? Escolas são asas, não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voos. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Esse é um tema bom também de conversar. Utilização dos espaços de brincar, né? Um desafio da aprendizagem da criança. Simone, assim, eu gostei muito de ter lido o seu trabalho. Eu acho que, além de ser interessante e importante, é um trabalho que está bem estruturado, bem organizado, bem escrito. Você consegue ter uma fluidez da escrita, né, que permite uma articulação, né, entre aquilo que os autores dizem e também você vai se posicionando, né, nesse texto. Então eu acho que você está de parabéns, né, já de início por essas primeiras questões que eu coloquei aqui. Bom, a sua introdução, eu acho que é sempre bom ter a apresentação, mesmo ela não sendo obrigatória, porque a gente vai percebendo alguns elementos, né, que estão lá e que ainda não estão aqui, ou que estão lá e estão aqui. Então, assim, na sua introdução, por exemplo, você deixa aqui a apresentação, claro, quais são os seus objetivos, né, a sua questão, mas isso não aparece aqui na sua introdução, né? Eu acho que também você, na introdução, diz pouco sobre a justificativa desse trabalho. Onde é que nasce isso? Por que Simone desejou pesquisar sobre esse tema? E eu me lembro que aqui em uma das nossas aulas você trouxe um relato, né, de como era a sala de Simone e de como estava a sala de Simone agora, né? Das mesas arrastadas, empilhadas, dos lençóis que as crianças faziam de cunha, dos brinquedos que estavam acessíveis às crianças. Então, assim, de onde foi que nasceu, né, esse desejo de Simone, né, pesquisar sobre a organização dos espaços? Tem uma coisa aí relacionada à sua prática, ao seu fazer. Então, é importante que isso esteja aqui, né? Então, eu senti falta disso na sua introdução, de você deixar mais explícito a questão também. As primeiras linhas da introdução você já diz, né, os objetivos. Depois, lá no finalzinho da página 8, você também traz um outro objetivo, mas aqui você apresenta outros objetivos que não estão aqui no seu
introdução, dizer qual é o seu tipo de pesquisa, né? Quais são os instrumentos que serão utilizados nessa pesquisa. Eu acho que isso é importante, que a introdução de uma monografia, ela traz todos os elementos que constituem esse trabalho, né? Que é o trabalho monográfico. Então eu acho que está faltando só isso para poder, né, fechar direitinho a sua introdução. No capítulo que você faz a discussão sobre a educação infantil no Brasil, eu nem vou falar de capítulo por capítulo, porque eu acho que assim, você consegue fazer muito bem essa discussão dos fundamentos teóricos, né? Então você traz autores que são da área, autores que têm uma relação, uma implicação, um conhecimento construído no campo do brincar, da organização do espaço. Inclusive você faz uma boa revisão de literatura, né? Porque você traz realmente muitos teóricos que discutem esse tema. Então eu acho que isso é um mérito, porque é um desafio fazer isso, né? E eu acho que o que é mais bacana do seu trabalho é que você não traz só a fala do autor, ou não junta todas as falas dos autores, mas você consegue também dialogar com esses autores, né? E fazer esse diálogo também com vocês. Então eu acho que isso é uma coisa, e isso está presente em todos os capítulos, né? Eu acho que a parte da fundamentação, é claro que teriam outros autores para falar de espaço, né? Como a gente sempre tem alguns para sugerir, mas eu acho que o seu trabalho está muito bem feito nesse sentido. Mas aqui na frente eu tinha colocado uma questão para falar com você, que é quando você traz o capítulo com os dados, né, que é o capítulo 4. E aí, assim, o fato de ter sido uma pesquisa de campo, eu acho que merece uma atenção também para uma descrição de como foi esse processo, né? Então, lá na introdução você diz qual é o tipo de pesquisa, quem são os autores, os instrumentos. Aqui, no capítulo 4, você faz uma caracterização desse campo, né? Mas, por exemplo, eu fiquei me perguntando, eu não consegui ver quantas professoras participaram, né, dessa entrevista. Duas, três. Como foi esse processo de desenvolvimento da pesquisa? Então, narrar um pouquinho sobre esse caminho feito por você para chegar até aqui, né? Que eu acho que é importante e acho que torna o seu trabalho ainda mais rico, né, nesse capítulo aqui da proposta pedagógica, da metodologia. Tinha uma coisa que eu tinha anotado que eu acho que é importante. Assim, quando a gente vai para campo e afirma que é uma pesquisa de abordagem qualitativa, a voz do sujeito, ela precisa vir, né? E vir com muita força no trabalho, né? Eu acho que você traz alguma dessas vozes, mas quando a gente olha o roteiro da sua entrevista, a gente tem ali, acho que são 5 questões, né? E assim, eu senti falta de você trazer algumas referências de todas essas questões, inclusive com a fala das professoras. Eu não sei quantas foram, né? Das professoras. Porque eu acho que a fala do sujeito, participante da pesquisa, ela é tão importante quanto a fala desses diversos autores que você trouxe para o seu trabalho, né? Então, e fazer, inclusive, esse link no seu referencial, que está muito bem feito, com aquilo que você trouxe, né, de dado de contribuição dos sujeitos participantes. Então, como é que relaciona aquilo que os sujeitos disseram com o seu referencial? Aquilo que os autores falam sobre a organização do espaço, sobre brincar, né? Para garantir a aprendizagem da criança. Então, eu acho que fazer esse investimento, que também não é uma tarefa fácil, a gente sabe que orienta a monografia em outros cursos, em nível de especialização, a gente vê que esse é um desafio grande, né? Fazer essa conversa triangular, né? Pesquisador, sujeito e autor, mas é sempre um exercício que a gente precisa fazer. Você iniciou ele aqui no seu trabalho, mas pode ser potencializado em outros momentos.
pontuação na BNC, eu acho que escapuliu algumas coisas no primário, no próprio texto mesmo, né? Então, acho que vale a pena fazer isso. Mas de parabenizar, fiquei muito feliz de ler o trabalho. E enquanto lia, ficava vendo a sala de Simone, imaginando a sala de Simone, né? Agora, depois do trabalho aqui na pesquisa, como é que não deve estar? Então é isso. Quando você fala aí na apresentação, né, que foi um tema que você se envolveu, que leu muita coisa, eu me lembro realmente, já lá no projeto de TCC, você já trazia uma série de reflexões teóricas, né, daquilo que você estava estudando, que já estava te inquietando. E eu acho que isso acabou também contribuindo para que você pudesse caminhar. E aí Maria diz, né, não sou especialista e me ousei, e que se sentiu muito à vontade. Eu acho até por essa iniciativa e implicação do seu estudo, eu acho que isso, né, realmente é bastante importante. E acaba revelando no próprio produto que você apresenta agora, né, com a monografia, trazendo o trabalho de campo, né, que aí já foi o trabalho posterior, vamos dizer assim, dessa revisão que você faz, né? E aí você consegue fazer a articulação, né, daquilo que você veio estudando e ao mesmo tempo do que você se propõe a investigar no campo, também atenta à sua própria prática. Então acho que isso também é um mérito que é interessante da gente pontuar. O que é que, assim, eu posso estar trazendo como contribuições, né, assim, desse olhar de poder estar ampliando alguns elementos a partir da leitura que eu faço. Concordo com Marlene também que os objetivos você coloca em diferentes lugares da introdução. E aí aqui ficou mais arrumado para o leitor, né, ter a clareza do que é que você quer e que você vai trilhar no percurso aí da escrita para atender a esses objetivos, né? Mas assim, você traz os elementos, contextualiza a temática, traz uma justificativa, né, dizendo qual a relevância de estar trabalhando com esse tema, o tipo de pesquisa, que contribuição também ele pode trazer, além da estrutura. O que talvez você também pudesse estar acrescentando é quais são os referenciais que você utiliza, referencial teórico, que autores que você realmente utilizou como principais, e aí você tem, né, para a construção da discussão sobre a organização do espaço, dos espaços do brincar. Mas, de certa forma, você também traz uma discussão sobre a organização dos espaços e tempo, porque ele aparece, né, lá mais adiante. Porque será que no espaço e tempo, porque você também faz essa discussão e eles estão tão articulados, né, os autores, de certa maneira, fazem toda uma discussão também buscando fazer essa articulação. Mas, né, de qualquer maneira, dá conta da discussão da organização dos espaços. Na fundamentação teórica, e logo esse capítulo, né, após a introdução, você vai estar falando de educação infantil no Brasil, a infância e a escola. Então, é interessante, né, a inserção desse capítulo, já está falando de uma maneira geral. Agora, eu fiquei também com a expectativa do seguinte: já aparecer aqui algo que puxe para a organização do espaço, né? Porque, assim, querendo ou não, ele poderia aparecer em qualquer tema, mas aí você faz uma escolha de trazer essa discussão e tem um porquê, e que até em algum momento você também diz que a organização do espaço está implicada também com a concepção de educação, com a concepção de infância, com a concepção, né, do brincar. Então, tem sim um sentido de trazer essa reflexão, né, sobre a educação infantil, sobre a infância e a escola, na discussão do tema que você escolhe. Então, né, algo que mais para você pensar mesmo, né, como uma forma de pensamento que poderia também estar inserido para não deixar
bastante claro a importância de uma discussão como essa, mesmo você falando sobre o espaço. Porque o espaço não é simplesmente o espaço onde, né, vai acontecer as ações, as interações, mas, né, realmente tem toda uma concepção por detrás da organização desse espaço. Bom, e aí, como é a organização do espaço na relação com o brincar, e você abre um outro capítulo tratando, né, o brincar, vai fazer a relação com a aprendizagem, e eu acho que está bem escrito, está bem claro do que você se propõe, e aí no 4 é que você vai fazer então essa articulação, a educação infantil, o brincar, né, e esse foco que é a organização dos espaços, e que aí, né, trata de forma mais específica do seu foco mesmo de investigação, né? Para então entrar na apresentação do trabalho de campo que você constrói. Eu também fiquei com o desejo de querer saber mais, né, como foi esse trabalho, que é que você chama, que é de cunho exploratório, mas aí ficou assim para mim. Quais foram os critérios de escolha da instituição? Por que essa instituição e não outra? Né? Então, assim, essa instituição de trabalho, explicitar, né, realmente, assim, por que essa? Porque em tantos centros municipais de educação infantil, então por que esse? Então, que aí seria uma forma de deixar claro como foi que você chegou a essa seleção dessa instituição e, ao mesmo tempo, também em relação aos sujeitos que Marlene comentou, né? Você faz uma caracterização da escola, da instituição, legal, e aí também faz referência às professoras, você diz 3 professoras regentes. E aí eu depois, mais à frente, quando você traz os dados, aí você coloca lá, professora C. Mas aí eu fiquei na dúvida, quem é a professora C dessas 3 professoras aqui? PVA. Isso, né? Então, para caracterizar também esses sujeitos, para que no momento lá da fala, ou que você se reporta a fala delas, a gente possa, né, identificar, tá, essa professora é a que trabalha 20 horas, é a que trabalha 40 horas, é a que está, né? Então, assim, para a gente fazer realmente esse diálogo aí entre esse sujeito que você apresentou e o que ele traz como concepção a respeito do tema que você discute, né? Mas eu acho que você, nesse capítulo, você faz uma boa articulação entre os dados do campo e as reflexões teóricas. Também senti que você poderia explorar mais as falas, né? Colocar mesmo as falas, porque foram perguntas abertas, então elas falaram, né, sobre isso, e aí algo que também podia estar explorando, que é principalmente uma das perguntas, que é a questão da organização do espaço, que é o seu título, inclusive, né, a organização dos espaços do brincar, um desafio à aprendizagem da criança. Então, explorar também essas falas em relação a esse foco, né, que você escolheu como recorte para trabalhar na sua monografia. E na conclusão, eu acho que também você acaba retomando os aspectos discutidos, mas também poderia fazer referência a o trabalho de campo, que meio que aqui nas considerações finais, você faz as considerações finais mais gerais, sem necessariamente estar fazendo, né, referência a esse trabalho exploratório que você fez nessa instituição. E realmente parabenizar